Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que iniciamos a abertura das comemorações dos 20 anos de existência do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que terá como painel Futuro do Jornalismo, contando com a participação dos antigos mackenzistas Gabriel Prado, da Globo News, Sérgio Spanuolo, da Volt Data Lab, e Wagner Alencar, da Agência Mural. Gostaríamos de registrar a presença e agradecer a presença do professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da professora doutora Janete Brunstein, nossa pró-reitora de graduação, e dos professores e alunos do CCL que estão nos acompanhando pela transmissão no YouTube, e através dessas pessoas eu saúdo todos que estão nos acompanhando aqui. Queremos ressaltar que todos poderão fazer perguntas aos palestrantes durante o evento pelo chat do YouTube da TV Mackenzie, que transmite o evento. Eu passo agora, somos uma instituição de ensino confessional, e iniciaremos este evento com uma reflexão que será proferida pelo capelão universitário, reverendo Marcelo Coelho, a quem passo a palavra. Quero saudar a todos os presentes, todos os nossos telespectadores, em especial saudar aqui a mesa, na pessoa do nosso magnífico reitor, e saudar aqui a todos os jornalistas, né? Quero fazê-lo na pessoa do diretor do nosso Centro de Comunicação e Letras, mas ressaltar aqui a importância dessa data e desse momento tão precioso para a história do jornalismo, mas também para a vida de cada um dos profissionais, inclusive aqueles que militaram antes mesmo da regulamentação da profissão, né? Eu quero ler aqui um trecho que fala sobre memória e sobre memoriais, que seria sempre muito aplicável a uma comemoração de uma data importante, um texto que está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, quando o povo de Israel vence uma grande batalha contra os filisteus, que eram tradicionalmente inimigos do povo de Israel, debaixo do cuidado espiritual e do cuidado pastoral do profeta Samuel, sempre com uma orientação divina, quando iam para uma batalha ou outra, no final de uma dessas batalhas, numa região norte de Jerusalém, entre Mispa e Sem, o texto bíblico diz assim, que Samuel pegou tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, aquela vitória ou aquela batalha, ela estava sendo, de alguma forma, agora perpetuada, né? Ou seja, com esse memorial que o profeta Samuel estabelece, e ali ele levanta uma espécie de pedra, né? Ou de sei lá, alguma marca ali, um marco histórico para aquela batalha específica, ele chama essa pedra de Ebenezer e diz, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer significa pedra memorial, né? Como se você tivesse ali uma marca histórica, porque a pedra ela tem esse aspecto, né? Dizem que aquele poeta de Porto Alegre, o Mário Quintana, ele foi convidado para escrever uma frase ou um texto numa comemoração importante na cidade de Porto Alegre. E aí lá dizem que no centro dessa praça, eu ainda não vi, mas quero ver um dia, o Mário Quintana não sabia o que escrever. E ele acabou escrevendo a seguinte frase, um erro em mármore é um erro eterno. Um erro em mármore é um erro eterno, porque justamente essa pedra, esse Ebenezer, é a marca histórica que nunca mais será esquecida de que algo aconteceu de importante. É isso que a gente está fazendo aqui, embora o tema do nosso
colóquio aqui, da nossa comemoração, seja os desafios do jornalismo para o futuro, vale a pena também olhar para o passado numa perspectiva que nós aprendemos aqui na Palavra de Deus. Porque Samuel, ao estabelecer essa pedra e chamar de Ebenezer, ele diz, Deus nos ajudou. E nós poderíamos olhar também para a história do jornalismo, para aquilo que nós convivemos aqui em nosso país, com a importância do exercício correto da profissão e todos os benefícios que ela traz para a liberdade de expressão, para serem consolidados esses valores expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no estabelecimento de uma sociedade democrática, de uma sociedade cidadã responsável, com comprometimento com a verdade. Nós vemos tantos desses benefícios que a profissão traz assim, nas suas costas, né? E o bom exercício da profissão reafirma esses valores, que são valores que, em certo sentido, e historicamente comprovados, que a gente encontra na vontade de Deus expressa na sua palavra e na ação de Deus em prol da humanidade, né? Se nós olharmos do ponto de vista histórico, nós vamos ver todo o aspecto da liberdade de expressão, da liberdade de conhecimento, de acesso à verdade, com um favorecimento muito grande a partir do século XVI da Reforma Protestante. Então, a gente tem, de fato, né, por aquilo que temos recebido de Deus, né, o acesso ao conhecimento, o acesso à verdade, temos motivos também para comemorar os 20 anos do jornalismo, olhando para trás e olhando para as benesses e as bênçãos de Deus para nós e para a humanidade e para o nosso país especificamente, por causa da comemoração dos 20 anos do jornalismo. Então, vamos lembrar disso ao comemorarmos os 20 anos e vamos estabelecer essa pedra, né? Esse memorial eterno de que Deus nos ajudou até aqui e tem nos ajudado enquanto nação, enquanto cidadãos, por intermédio dos benefícios que o correto exercimento da profissão de jornalismo nos traz. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ajudando e que a gente tenha no coração também todos os jornalistas, todos aqueles envolvidos com a profissão, um senso de gratidão a Deus, porque o Senhor nos ajudou até aqui, em todo o estabelecimento da profissão, tal qual ela é hoje aqui comemorada, e a partir daqui nós vamos também ver os desafios que estão propostos a nós. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos aqui um excelente evento, e parabéns a todos os que labutam aí no jornalismo brasileiro. Muito obrigado, reverendo. Passamos agora, convidamos para a sua saudação o reitor de nossa universidade, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Bom dia, professor Marcos Nepomuceno. Muito obrigado. Já me congratulo com toda o CCL, o curso de jornalismo, nessa data tão importante. Quero cumprimentar a todos, dar o nosso bom dia, dizer da nossa satisfação em participar das comemorações desses 20 anos do curso de jornalismo da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. Uma data histórica, são 20 anos especiais dentro dos 150 anos da história do Mackenzie. Então, todos os alunos que estão ingressando durante esse ano, ou aqueles que estão concluindo seus cursos, vão dizer que se formaram no 20º aniversário do curso de jornalismo, também nos 50 anos de história do Mackenzie. E eu sei que desde o início da sua história, todas as alunas e alunos têm passado por nossas instalações aqui, pelas nossas salas de aula, nossos laboratórios, se dedicaram ao máximo, estudaram bastante e se formaram e estão hoje com muita responsabilidade em suas vidas profissionais, levando informação e também conhecimento de qualidade, com credibilidade a toda a sociedade que nos cerca, seja aqui na cidade de São Paulo, nosso estado, nosso país, não é? Já que todo esse trabalho de comunicação, ele tem seus horizontes
grandemente ampliados. Então, eu já me congratulo por isso. Quero dizer a todos que, alunos, ao longo desses 2 dias, vocês terão oportunidade de ouvir a experiência de muitos profissionais importantes, antigos alunos, maquinzistas de verdades, separados por diferentes temas e áreas de atuação. Quero dizer do nosso orgulho, quando nós estamos vendo a programação que está sendo proposta para esses eventos comemorativos, a preocupação com a veracidade da informação que tem sido transmitida, não é? E também a questão da empatia com o próximo, daqueles que estão trabalhando também, unidos como a universidade trabalha, em prol da defesa da própria democracia, como nos falou aqui o reverendo Marcelo, que nos antecedeu. Esse curso de jornalismo ele amadureceu com o passar dos anos, se transformou e tem se adaptado, não somente por conta das demandas que a sociedade tem trazido, não é? E ela tem se modificado continuamente, não é? E não somente pelos órgãos de imprensa, pelo mercado, pelo ambiente do trabalho, mas pelo que a sociedade tem evoluído e se transformado em todas as esferas da sociedade. Então, o curso tem se adaptado. E eu tenho absoluta certeza que muitos temas que foram de objetos, de discussões, de enfrentamentos, das questões até tecnológicas, que estiveram presentes nos primeiros projetos pedagógicos, dentro dos componentes, já não são mais os mesmos nos dias de hoje. Então, nós temos, de fato, tratado hoje, talvez com conteúdos e formas que não estavam presentes há 5, 10, 3 anos atrás. Nossos alunos são sempre desafiados a buscar e levar informação de qualidade, combatendo fake news, e essa é uma questão importantíssima, inclusive quando se avizinha agora eleições, não somente no país, mas em outros países, pelo mundo afora. E, de fato, há uma mediação do conhecimento, do fato verdadeiro, daquilo que pode levar o cidadão a fazer as suas escolhas com toda a sua liberdade e a escolha da forma mais livre e consciente possível. Essa dedicação tem se traduzido em frutos. Nós temos sido cientificados pela própria escola, pelos resultados e pelos prêmios, por tudo que eles têm conquistado, e recentemente nós recebemos aqui a notícia de 5 premiações importantes do curso de jornalismo na ExpoCon Sudeste, agora, ainda nesse ano. Não é? Queremos também dizer, ficamos orgulhosos com a participação de profissionais que estudaram em nossa escola, que são bem-sucedidos, são líderes em várias organizações. Eu posso citar aqui o André Jankowski, editor executivo da CNN Brasil, da Bárbara Oberg, editora assistente da revista Vogue Brasil, do Gabriel Prado, repórter da Globo News, André Cavalcante, repórter e comentarista da Fox Sports ESPN, Vitor Irajá, repórter de economia da revista Veja. Me passaram aqui alguns nomes de destaques que eu sei que estarão conosco durante essa semana. Eu sei que são tantos outros, como a Fernanda Fernandes, gerente de comunicação da Netflix. Então, nós estamos citando aqui importantes valores que têm ocupado esses cargos na nossa sociedade. Então, queremos reconhecer que eles são brilhantes profissionais que têm participado com liderança e são fruto do trabalho desses 20 anos. Eu espero que, nas próximas décadas, esse curso de jornalismo ele continue com a sua missão de formar profissionais inteiros e íntegros, não só competentes naquilo que eles aprendem, nas suas hard skills, mas que eles sejam íntegros também na sua atuação, atuando em diferentes frentes, comprometidos com a verdade, em primeiro lugar, combatendo a desinformação e mediando o acesso ao conhecimento verdadeiro. Parabéns ao diretor do Centro de Comunicações e Letras, professor Marco Nepomuceno, ao coordenador do curso de jornalismo, professor André Santoro, a todos os professores do curso, a alunas e alunos também que estão conosco nesta ocasião e todos os profissionais que foram formados por essa escola ou que nos visitam nesta ocasião. Queremos parabenizar também os antigos diretores do CCL e coordenadores que também trabalharam muito através do tempo, que sem dúvida fazem parte dessa história, e faço esse registro cumprimentando especialmente o professor Oswaldo Rattori, que exerceu as 2 funções de coordenador e também diretor da unidade. Então, deixo aqui um especial e forte abraço a todos
estão presentes nessa solenidade e parabenizando a todos por essa conquista desses 20 anos. Muito obrigado, então. Bom trabalho. Nós que agradecemos, professor Marco Túlio, sua parceria e constante apoio. Passo agora a palavra à professora Janete Brunstein, nossa pró-reitora de graduação, que tem liderado um processo de revisão e melhora das nossas práticas pedagógicas. Apenas antes, eu peço só liberdade para saudar o professor Cleverson, que não está aqui conosco por uma questão técnica na plataforma, mas está nos assistindo no YouTube e também tem sido um parceiro constante nessa jornada do curso de jornalismo. Professora Janete. É um prazer e uma honra estar aqui nesse momento comemorativo dessa escola que é pujante, né, e que traz uma contribuição social importantíssima. Eu saúdo a todos, ao nosso reitor, ao diretor da Escola de Jornalismo, ao coordenador, e já os parabenizando pelo trabalho de excelência que realizam, e a todos os demais professores e alunos que participam dessa celebração. E há, de fato, algo a celebrar, né? E não só a celebração, mas também há muitos desafios, né? E pelos próximos 20 anos da Escola de Jornalismo, né? O que é o futuro do jornalismo e como a função, né? A formação do jornalismo, do jornalista vai mudando nesse processo, né? Conforme a cidade se transforma, conforme o mundo se transforma, a formação também tem que ser transformada. E eu acho que nunca antes os professores e os diretores e aqueles responsáveis por isso estiveram tão desafiados, né, nessa sociedade que hoje é tão polarizada, tão poluída, como o próprio reitor disse, de fake news, né, e tão difícil, inclusive, da gente compreender, né, pela quantidade de informações. Então, promover essa capacidade de leitura, de interpretação da realidade e de problematizar a cidade, o mundo, os seus problemas, fazendo as pessoas pensarem e também apontando caminhos, é a nossa grande meta aqui. Então, um jornalista que não pode ser, vamos dizer, pessimista, embora todos os problemas tenham aqui, a gente, né, tem que manter o nosso desejo de falar a cidade, falar as pessoas, falar os problemas do mundo, para não torná-lo como naturalizado, sempre foi assim, sempre vai ser assim, mas como algo que eu possa contribuir para o avanço da sociedade. Então, qual que é a nossa contribuição social, qual que é a contribuição que a Escola de Jornalismo vem dando a essa cidade e a cada um dos alunos e professores, né, naquilo que eles podem fazer chegar ainda mais longe do que já chegaram. Então, parabéns por esse evento, vocês têm muito a comemorar e eu agradeço mais uma vez por estar aqui celebrando com vocês. Nós que agradecemos, professora Janete. Eu vou, antes de passar a palavra e a condução dos trabalhos para o professor André Santoro, eu gostaria apenas de fazer uma breve fala, também na linha do que já está sendo dito, de reconhecer o valor que a nossa instituição dá para dois pilares da sociedade, educação e cidadania, e a oferta de uma formação de qualidade na área da comunicação social, formando jornalistas éticos, tecnicamente preparados, é parte desse compromisso maior com educação e cidadania que já é sustentado pela ação dos educadores há 150 anos. E nisso eu preciso fazer coro com o professor Marco Túlio ao agradecer aqueles que idealizaram e lideraram esse processo de implantação do curso de jornalismo, na pessoa dos diretores que me antecederam. Eu tenho praticamente 20 anos de Mackenzie, então fui testemunha ocular dessa história, do cuidado e do empenho do professor Oswaldo Rattori, depois da professora Esmeralda, depois do professor Alexandre, e agora esse legado que me cabe continuar tocando. E, principalmente, que fazem a linha de frente, que são os coordenadores de curso, desde assim, da professora Malena, depois do professor Vanderlei, depois professor Oswaldo, professora Denise, professor André, professor Rafael, todos aqueles que se dedicaram assim, sem medir esforços. Agora, tudo isso só foi possível porque nós tivemos a capacidade de erguer algo que, além de projetos individuais, nós erguemos um grande projeto coletivo de geração de conhecimento.
e isso só pode acontecer pelo engajamento dos docentes, de todos que colaboraram nesses 20 anos, e também, e principalmente, dos nossos alunos. Então, um agradecimento maior é para quem construiu o dia a dia da escola, na sala de aula, nos laboratórios, nas ações de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, hoje é um dia de celebrar e agradecer a todos que fizeram esta rotina, esse dia a dia, esses 20 anos. E não é pouco. Num país onde tudo parece sempre tão transitório, tão frágil, uma instituição consolidar 150 anos de compromisso com o ensino e com a cidadania, no caso do CCL, mais de 70 anos do ensino de letras, quase 30 anos do ensino de publicidade, 20 anos de jornalismo, são contribuições relevantes para a nossa sociedade. Então, eu quero agradecer a todos que colaboraram nesse processo, e agora passamos a palavra e a condução ao professor André Santoro, junto com a professora Denise Paiero, que está nos apoiando nessa tarefa, e agradecer, eu sei que o professor André vai agradecer todo o empenho do corpo docente na preparação dessa excelente programação dos 20 anos do curso. E toda ela feita eu brinco, com o auxílio luxuoso de poder trazer tantas figuras relevantes que são egressas da nossa escola. Então, só queria agradecer a todos, passar a palavra ao professor André, que assumirá os trabalhos, e nós agora, que estamos aqui no backstage da plataforma, passaremos para a plateia no YouTube para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. Professor André, por favor, assuma a condução. Obrigado, professor Marcos. Quero agradecer aqui as palavras que foram ditas pelo professor Marco Túlio, nosso reitor, pela professora Janete, nossa pró-reitora, pelo reverendo Marcelo, que trouxe aqui as palavras da capelania e da chancelaria. Agradecer ao apoio luxuoso também, professor Marcos, da equipe do NPDA, da TV Mackenzie. Temos aqui o Claudinei e o Emir, que estão nos auxiliando em todo esse processo dessa transmissão. E vou, antes de passar a leitura do mini currículo dos nossos convidados de hoje, desta mesa, eu quero pedir licença a todos para fazer aqui um agradecimento a toda a equipe que se empenhou aí nas últimas semanas, nos últimos meses, na organização desse evento. Esse evento, para quem está acompanhando essa nossa mesa agora de abertura, ele acontece hoje e amanhã. Temos duas mesas que são públicas, de acesso público, que são esta mesa de agora e a mesa de encerramento, que acontece amanhã às 16 horas, ambas transmitidas pela TV Mackenzie, pelo canal do YouTube da TV Mackenzie e pelo site da TV Mackenzie. Mas também temos outras mesas paralelas que estão acontecendo com programação dedicada exclusivamente aos alunos e professores do nosso curso, com uma série de temas relevantes no cenário atual de jornalismo e de comunicação. Mas agora, fazer os agradecimentos que são efetivamente merecidos a toda essa equipe. Quero agradecer à professora Denise, que está comigo aqui na mediação dessa palestra de abertura, ao professor Vanderlei. Sem o empenho direto deles dois, este evento não teria acontecido. Eles trabalharam arduamente para que ele acontecesse. Também aos professores Paulo Ranieri, Manuel Nascimento e Márcio Ribeiro. O professor Márcio é um professor de publicidade, que também nos auxiliou muito aqui na montagem do evento. Um agradecimento muito especial ao professor Trigo também, professor José Alves Trigo, que fez a montagem das mesas junto conosco. Um agradecimento muito especial ao Gabriel Rodrigues, que é aluno nosso, e que atuou de forma ativa na organização dos bastidores do evento, está aqui conosco também, e há uma equipe sensacional de alunos que está nos apoiando também nos bastidores, o Alexandre Melo, Camila Raad, Carol Gomes, Eduardo Brolo, Fernando Recchia, Gabriele Mantovani, Giovana Domiciano, Ellen Oliveira, Júlia Santos, Júlia de Lima, Lucas Taveira, Manuela Miranda, Maria Luísa Priori, Marina Genaro, Patrícia Vilas Boas, Pietra Najib, Tainá Batista, Tom Bruno e Vitória Campos. Vários outros ajudaram também, inclusive os representantes de sala. Enfim, essa equipe maravilhosa de professores e alunos, eu agradeço imensamente pela realização desse evento e a todos os palestrantes, obviamente, que toparam estar aqui conosco. É uma grande honra estar coordenador de curso, neste momento em que o curso completa 20 anos.
Eu também não tenho uma história muito recente no Mackenzie, já sou professor há 17 anos nessa instituição e fico muito feliz de acompanhar a trajetória do curso nesses 20 anos. Eu participei do processo de formatura da primeira turma, já participei de bancas de TCC na primeira turma, quando eu entrei, em 2003, no Mackenzie, e fui acompanhando o curso desde então. Agora, sem mais delongas, vamos aqui iniciar a nossa mesa com a presença dos nossos convidados. Vou fazer uma rápida leitura aqui da mini-biografia de cada um deles. Temos conosco aqui agora o Wagner Alencar, todos ex-alunos, né? Wagner é editor-chefe do site 32xSP, é um dos fundadores da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Mestre e doutorando em Educação pela PUC de São Paulo, foi professor de jovens e adultos, repórter do site Por Vir e assessor nas ONGs Ação Educativa e Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação. É autor do livro Cidade Paraíso, A Vida na Maior Favela de São Paulo, e vencedor do 3º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, do Instituto Vladimir Herzog. Foi visitante internacional do Programa de Lideranças Mundiais IVLP nos Estados Unidos. Temos também conosco o Gabriel Prado. Gabriel é repórter da Globo News, mestre em Comunicação e Estudos da Mídia pela PUC de São Paulo, trabalhou na revista Placar de 2003 a 2005, foi repórter, editor, produtor e apresentador na Rádio Bandeirantes de 2005 a 2013, foi professor no curso de jornalismo na Unip, participou de coberturas históricas pela Globo News, onde ele trabalha agora, como o desastre de Brumadinho, a queda do avião do time da Chapecoense, a morte de Eduardo Campos, operações da Lava Jato, prisão do ex-presidente Lula, além de viagens e reportagens especiais. Também temos conosco o Sérgio Spanholo. Sérgio é editor da agência Volt Data Lab e Knight Fellow do International Center for Journalists. Foi Fellow do Tall Knight Center for Entrepreneurial Journalism, programa de empreendedorismo para jornalistas, com perdão aqui do meu inglês. Foi editor do Aos Fatos e atuou pelas agências Reuters e Murder Market para as revistas América Economia, Isto é Dinheiro e Capital Aberto, e para os portais Yahoo News, Estadão e Último Segundo. Formado em jornalismo pelo Mackenzie e mestre em Relações Internacionais e Direitos Humanos pela PUC de São Paulo também. Caríssimos, estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Vou passar a palavra aos três. Eu gostaria de sugerir uma ordem de apresentação, que não foi exatamente combinada nos bastidores. Eu gostaria de, se possível, iniciar a palestra com o Wagner, passar em seguida a palavra ao Sérgio, e a gente finaliza com a apresentação do Gabriel. O Gabriel está com alguns probleminhas de conexão, então, se houver alguma interrupção de sinal, a gente se prontifica a tomar aqui a fala para tentar conduzir a mesa da melhor maneira possível, mas vamos torcer aqui para que a gente consiga prosseguir aqui de forma mais linear. Eu peço a cada um de vocês que faça uma apresentação de cerca de 15 minutos. Vou deixar que os três falem livremente sobre os temas que gostariam de falar, com base na nossa mesa, que é o futuro do jornalismo. E, na sequência, a professora Denise Paeiro vai organizar algumas perguntas que serão enviadas pela plateia, a quem eu desde já convido para enviar perguntas pelo chat aqui do YouTube, e faremos a leitura dessas perguntas para que os palestrantes também comentem sobre os temas de interesse da plateia. Então, vamos conduzir os trabalhos dessa forma. Passo a palavra agora ao Wagner Alencar. Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa mesa com gente muito querida, muito competente. E antes de mais nada, eu quero dizer que é uma honra estar aqui, porque eu estive no Mackenzie diversas vezes, né? Seja para participar de bancas de TCC, para falar sobre jornalismo em periferias, para falar do meu livro, que também é fruto da universidade, mas estar aqui nessa mesa de abertura e fazer parte dessa celebração aos 20 anos de jornalismo do Mackenzie tem um gosto especial. Esse mês é um mês muito importante para mim, porque foi nele que, há 9 anos,
há um ano da graduação, eu ganhei o prêmio Jovem Jornalista Vladimir Herzog. Inclusive, a premiação foi exatamente nesse dia 27. E ainda no Mackenzie, eu pude absorver tudo que a universidade dispunha, mesmo tendo de dividir meu tempo trabalhando na feira da madrugada, como atendente de lanchonete, e morando em uma casa de um cômodo com um tio paterno e um primo materno em Paraisópolis, né? No Mackenzie, eu fiz iniciação científica, eu apresentei artigo em congresso, eu fiz um TCC maravilhoso que me rendeu o prêmio de melhor livro-reportagem daquele ano, TCC que virou livro que tem sido usado, inclusive, no próprio Mackenzie. Mas tudo isso com a inspiração e o apoio, né, de professores que conseguiram olhar um pouco além do dia a dia da sala de aula. A Denise Paeiro, que está aqui, inclusive, foi uma delas. A gente se encontrou, se conectou, e tivemos juntos aí desde a iniciação científica, no TCC, nos 2 lançamentos do meu livro e até na minha banca de mestrado. E de lá para cá, o jornalismo literalmente me levou a diversos lugares que eu jamais imaginei, né? Me levou tanto para dentro da minha cidade na Bahia, Barra do Choça, a Paraisópolis, né? Essa vivência que, de certo modo, me levou à escolha da profissão, seja pela sede de mudar o meu bairro, a minha favela, ou o mundo, né? E era uma vontade que parecia uma utopia, né? E tem se mostrado que não, na verdade. O que é muito bom e o que, de certo modo, é raro também, né? Então, o jornalismo me levou a lugares que eu jamais imaginei chegar, a muitas outras favelas de São Paulo, aos Estados Unidos, em intercâmbio profissional com jornalistas líderes mundiais de 21 nacionalidades. E, mais recentemente, até no Nepal, também uma experiência jornalística fantástica. O jornalismo me levou à cobertura de educação, uma área sem glamour no mundo das celebridades ou da política, da economia, mas, na verdade, eu queria cobrir educação porque, sendo o único de uma família de 100 primos e 20 tios a fazer faculdade, eu entendia que, para mim, aquela área era, sim, a mais importante. Mas, antes disso, eu fiz estágios em assessoria de imprensa, numa editoria de revista customizada, na televisão. Eu fui me enveredando por diversas áreas até chegar a organizações com foco em educação e direitos humanos, ainda sem imaginar que o futuro me reservaria, inclusive, a ser um dos fundadores de a Agência Mural, que eu vou falar um pouco mais aqui. Todas essas experiências foram importantes, mas eu entendia que aqueles fazeres jornalísticos ainda eram distantes do que eu queria enquanto profissional. No primeiro ano de faculdade, em uma das aulas, eu conheci o livro A Vida que Ninguém Vê, e morando em Paraisópolis, eu também queria, assim como a Eliane Brum, que é a autora desse livro, como ela dizia e fazia, né, dar protagonismo aí às histórias de tantos Joões e Marias. E foi quando surgiu o Mural, primeiro como um curso de jornalismo cidadão, que me fez conhecer outros jornalistas que também queriam transformar suas periferias. Iniciativa que logo virou um blog, hospedado na Folha de São Paulo, que está desde 2010, desde o seu nascimento. E ali, pela primeira vez, como repórter ou correspondente de Paraisópolis, né, como a gente se chama, eu pude escrever as histórias do meu território, né? Escrevendo sobre o dono de uma casa que construiu toda a sua residência feita de garrafa PET, sobre a operadora de telemarketing que pintava quadros inspirados em Picasso, sobre a eleição para presidente da União de Moradores, que era idêntica a uma eleição convencional, ou seja, sobre o dia a dia da favela, tão diferente daquela que eu via na televisão e nos jornais.
E eu queria mudar essa realidade, né? E com esse trabalho no blog Mural, até então no blog Mural, eu conseguia visibilizar essas histórias que talvez jamais pudessem ser vistas nos grandes meios de comunicação, porque esses meios, eles ainda não sabiam, não conseguiam, não queriam, talvez, cruzar as pontes para contar essas histórias para além do centro do poder político e econômico da cidade. E mais do que visibilizar, eu buscava também quebrar esse rótulo, né, das periferias como algozes da cidade, como lugares violentos, como o berço do coitadismo, né? Interesses esses que viraram hoje a missão da Agência Mural, da qual eu me tornei diretor de jornalismo. A Mural, ela cresceu, virou uma organização, tem canal próprio, site próprio, notícias próprias, e também produz conteúdo para outros veículos, né? Como para a Folha, desde o início, tanto no site quanto no impresso. E no ano passado, a gente teve a nossa primeira experiência com a TV aberta, ao lançar um quadro diário chamado Giro pelas Periferias, no jornal Bora São Paulo, da Band. Desde o mês passado, na Rádio CBN, a gente tem um quadro chamado Giro pelas 32, apresentado por mim. Inclusive, hoje eu dei uma pausa lá para estar aqui. Também a partir da experiência do site 32 vezes SP, do qual eu sou editor-chefe, o site que aborda aí as desigualdades das 32 subprefeituras de São Paulo, que usa dados, que faz todo o recorte regional aí da cidade, entendendo que a cidade, ela é completa, ela é plural. E essa experiência do site, ela foi criada a partir da Agência Mural, em parceria com o 32 vezes SP, em parceria com a Região São Paulo, há 4 anos. E neste ano também a gente enveredou aí para o podcast, a gente criou o podcast Em Quarentena, no dia do decreto oficial da quarentena no estado de São Paulo, publicando conteúdos diários sobre as periferias, sobre a pandemia, em todas as plataformas, mas também enviando pelo WhatsApp, porque a gente entende que há várias pessoas que amam ouvir áudio, mas não apenas, né? Há várias pessoas que sequer têm pacote de dados no celular suficientes para ler uma matéria no site, e muitas que não sabem ler. E a gente também queria usar dessa plataforma, que é a maior propagadora de fake news no mundo, para disseminar e distribuir informações de qualidade sobre as periferias de São Paulo. Então, ao longo desses 10 anos de Agência Mural e do meu ofício enquanto jornalista, a gente foi criando, mais do que criar o nosso próprio canal de notícias, a gente foi costurando parcerias, né, para alcançar a nossa audiência, para chegar cada vez mais próximo do nosso público-alvo. E tudo isso por meio de uma rede hoje de quase 70 correspondentes locais, espalhados nas periferias de São Paulo, assim como correspondentes de Londres, de Lisboa. No caso aqui, esses correspondentes estão em cerca de 50 bairros da capital paulista e em pelo menos 15 municípios da Grande São Paulo, falando sobre as periferias, no plural, porque elas são diferentes, né? Elas são complexas. Paraisópolis é diferente da Brasilândia, que é diferente de Parelheiros, que é diferente do Grajaú. E há 10 anos, quando eu estudava, eu via o futuro do jornalismo como um ambiente justamente mais plural, até porque eu não me via no jornalismo. Meus familiares não se viam. Eu acredito que nenhum morador das periferias se via. Hoje, pensar que o Brasil é composto por mais de 13 milhões de pessoas que moram em favelas, né? E milhões de pessoas que não veem as suas vozes representadas. Eu acredito que essa pluralidade, diversidade, ela vem acontecendo ainda aos poucos,
Na Mural, por exemplo, nós não somos só diversos regionalmente, como também na questão racial e de gênero, né? Mais de 50% da equipe é formada por pessoas pardas e pretas, e mais de 50% também formado por mulheres. Então, há mais olhares, há mais vozes, há mais questionamentos, como o jornalismo no futuro precisa ser. E eu percebo que há um esforço pela busca dessa diversidade, mas eu digo que o futuro do jornalismo não é dar voz às pessoas, dar voz aos mais vulneráveis, é amplificar essas vozes. O jornalismo, como ainda faz, ele não pode colocar as periferias, né, como eu já disse, como algozes da cidade, como lugares perpetuadores de atos violentos, ou como lugar em que tem apenas o rap, ou histórias de superação, como se houvesse meritocracia. O futuro do jornalismo ele precisa, como buscamos fazer aqui na Mural, assim como outras mídias que surgiram, mídias independentes, mídias locais, ser capaz de preencher as lacunas da informação, de colocar as periferias no fluxo da notícia, de entender que existe uma cidade e que e ela não é formada pelas periferias e o centro, mas uma cidade como um todo. E o jornalismo, o jornalismo do futuro, ele precisa justamente ser mais heterogêneo, ele precisa cruzar as pontes. E se não for possível, por conta aí das redações cada vez mais enxutas, que elas se unam, né? Afinal, uma sociedade em um momento político tão importante como o qual a gente está vivendo, né? Com a nossa, arrisco dizer, nossa democracia ameaçada, a informação ela continua sendo a nossa maior arma, né? Eu vejo como uma questão de sobrevivência. Para mim, o futuro do jornalismo ele precisa ser aquele que permita engajar o leitor, para que a informação ela seja não apenas útil, mas que esse leitor ele também possa participar desse processo, né? Que ele possa justamente se ver ali. Informar é tão importante quanto participar, então, dessa produção e dessa informação. Porque eu acho que se um veículo não é importante para a sua audiência, não é importante para o leitor, ele vai morrer. E eu costumo dizer que nosso sonho na Agência Mural é não existir, porque a gente existe para tapar os buracos de uma imprensa ou de um jornalismo que ainda é estereotipado, que ainda coloca as periferias nesse lugar de violência, de tragédia. Existe ainda um caminho longo, eu vejo avanço, e eu espero que o futuro do jornalismo, se eu fosse resumir, que ele seja realmente diverso. Eu acho que, segundo aqui a minha contagem, deu 14 minutos, e eu encerro por aqui a minha fala. É isso, obrigado, gente. Wagner, muito obrigado pela tua fala. Daqui a pouco a gente volta a você com algumas perguntas que foram mandadas pela plateia, eu inclusive, tá? Vou passar a palavra agora ao Sérgio Spagnuolo, que também vai fazer a sua apresentação. Depois a gente passa ao Gabriel. Sérgio, muito bem-vindo. Obrigado de novo por aceitar o convite. Obrigado, André, Denise, professor Vanderlei também. Agradeço aí ao convite. Tenho muito orgulho de ter formado no Mackenzie, como vocês sabem. Vocês foram meus professores aí também. Grande André lá, a gente trabalhando na revista Narrativa, umas matérias boas. Enfim, foi muito bacana a experiência que eu tive lá e foi um incentivo para continuar praticando jornalismo, né, e não desviar muito, né. Foi o que eu fiz nos últimos quase 15 anos de formado já, passar muito rápido, né. Bem, eu não vou concentrar muito na minha biografia nem carreira, né. Eu acho que eu tô a fim de falar um pouco aqui sobre literalmente o tema, que é o futuro do jornalismo, né. Acho muito legal a experiência do Wagner, eu sou muito fã da Agência Mural, e é muito interessante também o que vocês têm feito. Enfim, já ajudei em crowdfunding, conheço várias pessoas que colaboram lá e tal.
Isabela Moy e o pessoal que ajudou a levantar também. E é muito interessante também levar esse tipo de conteúdo para o jornalismo hiperlocal, que nem você falou, das 32 subprefeituras de São Paulo. É uma coisa muito importante, e é aí que entra, né, a minha consideração sobre o futuro do jornalismo, né? Hoje em dia, a gente pensa em jornalismo muito como enfim, aquele bloco, né? O jornal, uma coisa que cobre tudo, um jornalista que quer cobrir o mundo inteiro e que quer, enfim, fazer as grandes reportagens e tal, e ganhar prêmio, mas assim, tem uma outra parte do jornalismo, um outro campo do jornalismo que está bem subaproveitado, que é o jornalismo local. Eu sou coordenador de dados do Atlas da Notícia, que é uma iniciativa para mapear o jornalismo local no Brasil. Depois eu posso colocar o link no YouTube, mas a gente detectou, por exemplo, que 60% dos municípios do Brasil não possuem uma iniciativa jornalística lá, né? E são municípios muito pequenos em média, assim, são municípios em torno de 10 mil, um pouco menos habitantes, né? E, enfim, mas mesmo assim são pessoas que votam, são pessoas que enfim, deveriam ter mais voz, deveriam saber o que está acontecendo na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, e muitas vezes ficam refém de informações públicas, né, do governo municipal ali, da Prefeitura, que tem um canal de TV, ou uma rádio, ou um jornal, mas assim, não tem um jornalismo independente para falar o que está acontecendo errado, né? Por mais importante que seja a mídia estatal, a imprensa estatal, ela vai falar o que está acontecendo de bom no governo, é meio que quase uma ferramenta de propaganda, né? Não existe muito espaço para o contraditório. Há exceções, obviamente, claro, tem organizações de mídia estatal que fazem um excelente trabalho, mas, enfim, dito isso, essa é a primeira parte, né, do que eu acho que vai ser fundamental para o futuro do jornalismo, se a gente quiser continuar apoiando a democracia, vai ser fortalecer os veículos locais, fortalecer o jornalismo local ou hiperlocal, que nem o nosso amigo faz aqui, né? Outra coisa importante vai ser a gente pensar no jornalismo mais como um propósito e menos como um formato, né? Como a própria professora Denise e os professores aí, enfim, costumam falar nas aulas, né? Tem essa questão da desinformação e muitos, eu vou chamar de veículos, né? Mas muitos sites ou, enfim, iniciativas não jornalísticas se apropriaram do formato jornalístico, né? De texto, de estilo, de formato, enfim, se apropriaram disso para produzir conteúdo falso, para produzir desinformação, né? Então é muito necessário hoje em dia que a gente pense no jornalismo como propósito também, né? O formato é muito importante, é legal você ter um site bacana, é legal você produzir podcast, é legal você fazer tudo que está dentro do formato tradicional jornalístico, mas é legal você pensar no jornalismo como um propósito, né? Eu estou fazendo isso para informar a sociedade, para ela poder votar melhor, seria um propósito, ou para ela saber como ela vai chegar no trabalho dela, para ela saber sobre segurança pública, para ela conseguir, enfim, navegar esse mundo. Então, pensar no jornalismo como propósito está cada vez mais importante no momento que o formato não é mais exclusividade dos jornalistas, é aplicado tanto para organizações não governamentais, que fazem um trabalho muito legal, ou até para a gente mal intencionado divulgando desinformação, né? Então, pensar no jornalismo como propósito pode ajudar a guiar o jornalista a continuar fazendo um bom trabalho e motivar também, né? Visto que às vezes é muito difícil combater desinformação, é quase enxugar gelo, né? E, por fim, eu acho que a gente também tem que se apropriar um pouco melhor da tecnologia que está disponível para a gente, né? O tradicionalismo no jornalismo, hoje em dia, pode ser até um pouco nocivo, né? Eu vejo
muita resistência a adotar algumas tecnologias novas ou métodos novos no jornalismo, como o jornalismo de dados. Muitas redações no Brasil estão, de fato, investindo em jornalismo de dados, e jornalismo computacional, e redes sociais, e SEO, e todas essas coisas, mas eu vejo que existe uma resistência muito grande ainda para tornar isso uma coisa principal dentro das redações, né? É muito difícil a gente se desvencilhar do que a gente já sabe e do que a gente está fazendo, mas assim, é primordial que a gente invista, que o jornalismo invista em tecnologia, invista em profissionais que trabalham, que não são formados em jornalismo também. O curso de jornalismo é muito importante, ele é muito multidisciplinar, ele é bacana, ele ensina técnica, ele ensina um monte de coisa, ensina ética, mas existem profissões e capacidades que a gente simplesmente não aprende. Ou trabalhar com estatística, ou aprender programação, é uma coisa que é muito tímida ainda nos cursos de jornalismo. Então a gente precisa confiar em profissionais de outras áreas para trabalhar com a gente. Alguns dos melhores jornalistas de dados que eu conheço não são formados em jornalismo, né? Tem gente da área de ciência da computação, tem gente da área da biologia, que é muito comum também. Então eu acho que a gente pode se beneficiar muito da interdisciplinaridade e da adoção de novas tecnologias para o que a gente está fazendo. Eu acho que o jornalismo do futuro realmente tem que investir pesado nisso e quebrar, não deixar de usar, tá? Mas quebrar um pouco o formato tradicional do que a gente está acostumado. Uma matéria de 2.000 palavras pode ser uma coisa muito bacana para alguns segmentos da população, mas quantas pessoas vão ler isso aí, né? Se o seu objetivo é ter audiência, uma matéria de 2.000 pessoas, 2.000 palavras, vai atingir poucas pessoas. Se seu objetivo é causar impacto com uma coisa de profundidade, que vai provavelmente mudar a legislação, ou mudar a percepção das pessoas sobre algum assunto, então talvez uma matéria de 2.000 palavras seja mais interessante. Então a gente começar a entender o jornalismo não apenas como esse formato, e trazer tecnologias de fora para mudar. Quem sabe um meme possa ser jornalístico. Eu não sei como fazer, tá? Eu não estou pretendendo fazer jornalismo com meme, mas talvez o meme possa ser uma peça jornalística. Coisas menos tradicionais que a gente está acostumado possam chegar às pessoas que a gente gostaria que chegasse, né? Muitas das pessoas se informam por essa porcaria aqui, entendeu? Não é o formato ideal, a pessoa está na fila da padaria ou na fila do banco e ela não tem 10 minutos para ler uma matéria de 2.000 palavras, ela tem 8 segundos para ver alguma coisa, né? Antes dela seguir com a vida dela. Então, enfim, como é que a gente chega a essas pessoas? Então, pensar no jornalismo além do formato jornalístico, né? Não só como propósito, mas para a gente realmente chegar na audiência que a gente quer chegar. Eu tenho projetos cuja audiência são os próprios jornalistas, empresas, organizações do terceiro setor e acadêmicos e pessoas que trabalham com políticas públicas. Então, minha audiência é muito pequena, então eu não tenho uma preocupação tão grande em criar alguma coisa que vá viralizar, né? Mas, ao mesmo tempo, tem organizações que podem se preocupar com isso, né? Em viralizar conteúdo, em fazer coisas que realmente façam sentido para a audiência que vocês querem chegar. Eu acho que o futuro do jornalismo ele tem que quebrar com alguns paradigmas e alguns umas preconcepções do que a gente acha jornalístico não. Eu tenho um pouco de preconceito, algumas pessoas têm um pouco de preconceito com trabalhar com novos formatos. Eu conheço muita gente boa no jornalismo, gente que eu respeito muito, que, por exemplo, você fala jornalismo de dados, já vira o olho, assim, já fica... fala, o jornalista não faz isso, o jornalista trabalha com fonte e dá furo. Tem muito furo no jornalismo de dados, e jornalista de dados fala com fonte também, né? A gente pode unir os dois mundos, né? E trabalhar com computação, estatística e falar com fontes, né? Por que não? Enfim, tem muito enfim, muito espaço para a gente conseguir trabalhar, né? Eu vou encerrar aqui a minha exposição. Eu acho que pode dar tempo aí para dar mais tempo para a gente discutir depois, mas eu acho que enfim,
o futuro do jornalismo ele pode quebrar um pouco com as noções e ideias que a gente já tem pré-concebidas, né? E concentrar, enfim, confiar mais na tecnologia que a gente pode usar no nosso propósito e também fortalecer o jornalismo local. É isso. Obrigado. Sérgio, muito obrigado. Temos aqui também um montão de perguntas que já estamos selecionando aqui. A professora Denise está organizando para a gente passar depois para os palestrantes. Passo a palavra agora ao Gabriel. Gabriel, vamos torcer, né, para que a gente consiga ficar com a conexão estável aqui. E vamos embora, a palavra está contigo. Vamos lá, vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. O bem a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Tá. Bom, eu estou com um pequeno problema de sinal. Se ficar instável e eu cair, vocês vão dando sequência. Eu tento me conectar de novo e, se Deus quiser, vai dar certo, porque o bate-papo aqui está muito bom. Eu fico muito feliz de poder participar dessa roda online aqui com vocês. Eu aprendo muito com essas discussões. Gostei demais do que eu ouvi do Wagner, do Sérgio, né, o outro colega, que minha cabeça às vezes fica meio, enfim, avoada, mas eu acho que é muito pertinente esse tema do futuro do jornalismo, porque quando a gente fala de futuro do jornalismo, a gente está falando de presente, praticamente. Vou dar uma rápida pincelada sobre a minha carreira, né? Eu me formei no Mackenzie em 2005, mas comecei a trabalhar com jornalismo um pouco antes, né? Eu comecei minha carreira na Placar, editora Abril, tive 2 passagens pela Placar, fiquei 13 anos na Rádio Bandeirantes, fui repórter, editor, produtor, apresentador, fiz de tudo um pouco. E em 2013 me mudei do rádio para a TV, onde eu estou até hoje na Globo News. Inclusive agora, dia 30 de outubro, eu vou fazer 7 anos de TV. E também dei aula na Unip durante 1 ano e meio. Bom, sobre o futuro do jornalismo, eu acho que o jornalismo mudou muito e levou uma chacoalhada muito grande, eu acho que de uns 8 anos para cá, vamos colocar 1 década para cá. E eu queria falar de 2 aspectos para esse começo de mudança e depois já engato sobre como que eu imagino que possa ser o futuro do jornalismo. Eu acho que a gente tem que pensar em política e depois internet, mais especificamente redes sociais. Eu acho que a política brasileira começou a tomar conta não só do cenário, mas do interesse da população de alguns poucos anos para cá, né? Ela sempre existiu, mas eu acho que com o advento dessas denúncias de corrupção, a Lava Jato, não vou dizer se é boa ou não, isso é uma outra discussão, mas é fato que a gente discute, está muito mais preocupado com isso, né? E acho que na esteira disso veio a internet com as redes sociais, que mudou esse movimento da comunicação do jornalismo. Eu acho que o Brasil adormecia sob um cobertor da passividade, e a comunicação pegou a esteira nisso, em que a via de comunicação era mais ou menos uma via de mão única. Então, grandes jornais, emissoras de TV, rádio, a comunicação era ativa para um público passivo que ouvia, concordava ou não, mas se manifestava pouco e menos, porque os canais de comunicação eram menos viáveis. Aí você tem a internet, as redes sociais, que começou a dar voz e visibilidade para muita gente, e muita gente boa, e agora eu acho que o balaio se mistura mais, e acho isso muito bom. Gosto demais dessa dinâmica. Então, eu acho que dessa voz passiva, dessa posição mais passiva de antigamente, a gente passou a ter mais essa voz ativa, e os grandes veículos e o jornalismo teve que entender isso e aceitar, na minha humilde opinião, precisa aceitar isso positivamente, né? Eu acho que tem muita coisa boa, muita gente boa, que implementa novos formatos, que trabalha com essa questão do propósito que vocês falaram, e isso mudou a dinâmica e tem que mudar a dinâmica, porque eu acho que, como a gente ficou nessa passividade,
nessa via de mão única há muito tempo, eu acho que agora as pessoas estão dando mais o recado. Estão com esse viés mais ativo, mais uma comunicação mais proativa, e isso tem tudo a ver com o futuro. Então, por exemplo, quando a gente pensa em futuro da comunicação, eu acho que essa questão do que o Sérgio falou de propósito é fundamental. O Wagner trouxe o viés da periferia, a leitura que ele fez, eu acho que é muito pertinente. Eu acho que a gente tem... o jornalismo, por muito tempo, ficou muito mal acostumado com formato unidirecional, com formato único. E eu acho que essa multipossibilidade, ela veio para ficar e é muito interessante. Porque você vê gente fazendo jornalismo com uma outra roupagem, de um outro jeito, e é um jeito muito pertinente, muito original, muito benéfico, muito positivo, né? O Sérgio falou sobre o jornalismo de dados, que tem muita gente que vira a cara. Eu concordo com ele. O jornalismo de dados vem com uma outra dinâmica, com credibilidade, vem mostrando novas facetas do nosso país, né? A comunidade, a periferia, com gente rica, expressiva e com muito conteúdo benéfico, que até então isso estava adormecido, era invisível, né? E isso vem para somar muito. Na Globo News, por exemplo, a gente tem a Judite, que é jornalista de dados, o Léo Arcoverde, que trabalha com dados, com lei de acesso à informação, com produção de material exclusivo em primeira mão, e é muito bom. Eu acho isso muito bom. E uma outra questão que eu acho interessante quando a gente fala de futuro do jornalismo, eu acho que, primeiro, a questão do propósito, ela vai tomar conta, acredito que daqui a alguns anos, já está tomando conta, mas eu acho que isso vai ser cada vez mais forte, né? Por que eu faço jornalismo? Com qual propósito? Com qual finalidade? Quem que eu vou beneficiar? Por exemplo, aparecer na televisão, até muito tempo atrás, aliás, pouco tempo atrás, muita gente encarava como glamour, que é uma bobagem. Mas agora a gente está aparecendo fazendo, no meu caso, né, televisão para quê? Para quem? Com qual objetivo? O cara que está sentado vendo a gente na TV, o que ele quer ouvir? O que ele precisa ouvir? O que eu posso fazer para mudar esse cenário? Né? Porque eu tenho um canhão na mão e se eu não tiver propósito, é mais fácil eu encostar a cabeça no travesseiro, botar um espelho na minha frente e falar para mim mesmo. Então, eu acho que essa palavra, propósito, eu acho que vai ser uma palavra cada vez mais usada e encarada como algo muito sério e vai nortear e direcionar o trabalho do jornalismo daqui para o futuro. Porque, como eu disse, se as redes sociais, a internet, a política brasileira chacoalhou o cidadão e a gente quer opinar, quer falar mais, quer dar as caras, quer mostrar do nosso potencial, se a gente não fizer isso com propósito, a gente está fazendo isso para nada. Então, eu acho que cada vez mais a comunicação, os grandes veículos de comunicação, a comunicação alternativa, o jornalismo alternativo, eles vão ter que se unir nessa direção do propósito, porque se a gente não muda com propósito, o país vai ficar do jeito que sempre ficou até então, né? Muito na passividade. E um outro aspecto do futuro do jornalismo que eu queria colocar, acho importante, é ser multifuncional. Eu, por exemplo, tenho 36 anos, me formei 15 anos atrás, eu sou de uma geração que já vai começar a ficar ultrapassada e defasada. Eu falo português e inglês, consegui atuar no rádio e na televisão falando sobre todos os assuntos, porque você tem que ser assim dinâmico, mas eu não sei fazer edição de vídeo na frente do computador com um programa de edição de vídeo, sei fazer o básico no celular, né? Mas o jornalista multifuncional, isso vai ter que ser cada vez mais normal. O cara que sabe editar imagem, editar texto, falar 3, 4 línguas, mexer com câmera, gravar, bater foto, ter uma noção muito boa e quase que profissional de iluminação, de vídeo, de câmera, de formato, é pau para toda a obra. Então, quando a gente fala de futuro do jornalismo, eu não estou falando isso só para a TV, eu estou falando isso para tudo. Para o jornalismo, né, a informação da periferia, o jornalismo alternativo, as grandes emissoras de TV, de rádio, jornais, essa multifuncionalidade vai ser cada vez mais exigida. Né? Aqui na TV, por exemplo, quem já chega agora da nova geração, sabe mexer com câmera, gravar, editar vídeo,
tem a prioridade. O Pedro Marum entrou aqui como produtor, eu acho que ele é recém-formado. Ele sabe mexer com a câmera Alpha 7 e ele já saiu para fazer gravação e programa especial sobre as eleições. Ele tinha, acho que 20 dias, mostrou que sabia, botaram o garoto na rua para gravar. E ele grava, ele faz, ele sabe, ele edita, ele monta, e é um dos garotos da nova geração. A nova geração que eu falo é os que estão entrando agora, que tem entre 20 e 22 anos, né? E está voando, vai voar com certeza absoluta. Eu não sei se está estourando o meu tempo aí, mas, enfim, vou também passar para perguntas. Eu acho que multifuncionalidade, pluralidade e jornalismo com propósito, eu acho que esse é o pensamento para o futuro do jornalismo, e se não for assim, a gente vai retroagir e vai ou ficar na estaca zero ou não vai colher muita coisa como benefício. Gabriel, muito obrigado. Agora agradeço novamente aos três pela participação. Temos uma série de perguntas que foram colocadas aqui no chat do YouTube. A professora Denise fez uma seleção de algumas que nós vamos encaminhar inicialmente. Vou passar a palavra agora, então, à professora Denise para ela conduzir essa nossa sessão de perguntas. Tudo bem? Professora? Bem, bom dia a todo mundo, boa tarde já. Fico muito feliz por estar aqui. Obrigada, André, pela possibilidade, né, de ajudar a organizar esse evento, e agora está aqui mediando essa mesa. O Gabriel não foi meu aluno, mas eu conheço já de longa data, né? Sérgio e Wagner foram, então eu fico muitíssimo feliz por estar aqui. A gente está recebendo muitas perguntas, muitos elogios também. Não sei se vocês estão acompanhando aí para a trajetória de vocês, enfim, o Wagner tem vários comentários também sobre a sua trajetória. E aí eu selecionei algumas perguntas que eu vou começar, então, fazendo para vocês, para os três, tá bom? E aí vocês vejam aí quem prefere responder primeiro. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, ela veio de Salvador, né? Esse é um evento que está sendo aberto ao público, e é do Raulino Júnior, e ele pergunta para vocês, diante de toda a transformação trazida pela pandemia, como vai ser o jornalismo do futuro? O que vamos incorporar na prática que antes não nos atentávamos? Questão relacionada aí à pandemia e ao que isso vai mudar. Alguém prefere responder primeiro? Posso passar a palavra? Eu posso, vai lá, por posso. Pergunta bem bacana do Raulino. Eu acho que, como eu falei um pouco, assim, a pandemia acho que deu novos ares para muitos veículos entenderem que, no caso, meu campo de atuação aqui, que as periferias eram, que existia de fato desigualdade nas periferias, as periferias ainda eram esse lugar muito distante, ainda muito no estereótipo, e a pandemia ajudou, acho que os veículos a acordarem para isso, a entenderem, sobretudo, a importância de veículos locais, que já estavam fazendo esse trabalho já há muito tempo, de desvelar essas desigualdades, de falar de todas essas dificuldades de infraestrutura, de falta de serviços. Eu acho que, de um modo geral, a imprensa vai abrir mais os olhos para isso, eu espero que sim. Esse foi o ano em que a Mural esteve muito mais visível e que o nosso trabalho foi muito mais demandado, tanto de outros veículos, de empresas, de pessoas elogiando o que a gente faz. Então, é isso. Eu acho que, de certo modo, vai abrir os olhos para algo que ainda era muito renegado, que era tratado ali, não, é um jornalismo comunitário, é um jornalismo independente. E, ao contrário, eu vejo, acho que o UOL, por exemplo, agora criou uma editoria chamada Plural, em que eles têm chamado jornalistas das periferias, coletivos das periferias, para escreverem nessa editoria. Acho que é um pouco desse reflexo aí da importância dessa, como eu falei, dessa união, assim. Espero e obrigada, sinto que isso pode acontecer. Sérgio? Acho que o Wagner falou bem aí, enfim.
Acho que trabalhar com periferia e chegar a pessoas que normalmente não conhecem ou não acessam o jornalismo diariamente, não pelo menos o que a gente está acostumado a consumir, tem cada vez mais importância agora, né? Principalmente porque as pessoas querem se informar mais para votar e para fazer, enfim, valer o seu direito cívico aí, né? Então, acho que o Wagner falou super bem aí, não sei se eu tenho muito mais a acrescentar. Gabriel, como é que você vê essa questão da pandemia aí? O que você acha que vai incorporar? Se vai ter alguma mudança? Eu acho que assim, a gente obrigatoriamente vai ter que pensar muito mais no todo e pensar de uma maneira mais coletiva, né? A própria televisão durante anos, ela impôs um formato igual abaixo, você está vendo TV, fica quietinho, assista ao que a gente está transmitindo, consuma o que a gente está propondo como formato, e se não estiver satisfeito, desliga a televisão, eu tenho para outro. Eu acho que tem que mudar muito, né? Quando a gente fala de jornalismo, significa novas gerações, pessoas que vêm por aí e no futuro vão consumir. Eu acho que é uma galera muito mais ativa, proposital, preocupada com o bem-estar coletivo. Acho que é uma galera que tem muito mais sociedade, pensa muito mais da compaixão, da coletividade, e o jornalismo por muito tempo negou isso. Não é que não pensava, mas assim, o nosso caminho é esse, é fazer isso, ok, consumir isso que a gente está dizendo. Eu acho que agora não está cuidado, a visibilidade maior, as pessoas estão comprando mais, discutindo mais. Eu acho que tem pouco a gente vai ter que conseguir o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, o que pode fazer, o coletivo vai se beneficiar de qual forma. Eu acho que a nossa eu fico Gabriel, desculpa te interromper, Gabriel. Oi. Você está me ouvindo? Estou. A gente tá com um problema meio sério no teu áudio. Está muito difícil de ouvir a tua resposta. Eu não sei se dá para resolver isso colocando um fone, não sei tecnicamente como é que daria para resolver. Mas está realmente muito inaudível o teu áudio. Você acha que consegue colocar um fone com microfone? Vou colocar um fone aqui, peraí. Tá bom. Eu vou fazendo, então, a próxima pergunta, e aí a gente volta, pode ser? Pode. Tem uma, inclusive, para o Gabriel, né, no final ali do chat. Faz depois. Eu juntei aqui duas perguntas agora, né, que são para todos da mesa também. Uma é do Matheus Silvestre, e aí o Matheus pergunta: como podemos fazer para convencer o nosso público que a nossa informação é mais confiável que a maioria das coisas nas redes sociais? Lá é de graça e tem um apelo para bolhas, né? E aí o André Santoro, o nosso coordenador aqui, ele fez uma pergunta que eu acho que dá para a gente encaixar aqui, que é como engajar os leitores e os públicos que consomem informação com a proliferação das mídias digitais e das redes sociais. Eu acho que começamos, então, podemos, Sérgio? Vamos lá. Isso é uma boa pergunta que as pessoas fazem muito, né? Enfim, isso começa respondido com transparência por parte dos jornais, né? Dos veículos de imprensa também, né? Quanto mais transparente você for, quanto mais você falar de onde você conseguiu essa informação e como você chegou a essa conclusão, ou esse resultado, ou esse lead, ou qualquer coisa assim, melhor, né? Teve um caso muito simbólico aí, semana passada, que foi o título da matéria da Folha falando que o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, omitiu uma conta bancária de R$ 579, né? Tinha muitas formas diferentes de fazer um headline, uma manchete daquela, do que como foi feito. Eu acho que se fosse explicado, né, por que fizeram e corrigido também, se tivesse transparência, o dano teria sido menor. Não sei se teve dano para a candidatura dele, né, era irrisório. Não é que ele estava omitindo valores de propósito também, sei lá.
às vezes, enfim, você tem um espaço na campanha para fazer retificações também de coisas que você não declarou antes. Era uma matéria que valia ser feita, mas talvez o jeito que o headline foi escrito naquela matéria não tenha, enfim, tido a transparência ou a lisura que a gente espera de que jornais que a gente confia vão ter. Eu sou leitor da Folha, sou muito fã da Folha, já fiz consultoria para a Folha, gosto muito dos profissionais lá, dos editores, mas, enfim, às vezes na pressa ou às vezes na ânsia de parecer muito imparcial, neutro, ou, enfim, de qualquer palavra que você escolher para dar o peso certo para o outro lado também, a gente parece meio afoito em falar, pô, eu vou, enfim, pegar pesado aqui ou ali, né? Talvez a gente tenha que ser um pouco mais transparente em como a gente cria esses headlines, em como a gente busca informação, em por que a gente está fazendo aquilo, né? No meu projeto, no Núcleo Jornalismo, toda a matéria, 100% das matérias, a gente explica por que aquilo é importante para o leitor, né? E explica como a gente chegou àquilo, a gente divulga dado, código, fonte. Obviamente tem matérias que você não consegue divulgar fonte, que são fontes anônimas, que, enfim, é um direito do jornalismo, uma prerrogativa do jornalismo usar fontes anônimas, que tem gente que vai sofrer represália caso tenha o nome divulgado e tal, né? Então é normal isso também, é um recurso que a gente tem, mas tem que explicar por que aquela fonte é anônima, o máximo que a gente puder, né? Tem vezes que a gente não vai poder entrar em muito detalhe, mas enfim, transparência é a chave para isso. Melhorar título, eu acho que título era muito mais fácil quando vinha o impresso, era muito mais fácil você fazer aquilo, porque você lia o título e embaixo já estava o que era a matéria. Hoje em dia as pessoas não clicam mais nas coisas, não clicam raramente, né? Então, enfim, transparência cada vez mais fundamental para a gente entender. Mas é um recurso também. Transparência é um recurso. E exige investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de energia naquilo. Então, enfim, não é fácil. E é muito mais fácil eu chegar aqui e falar que precisa ter transparência do que realmente chegar a implementar, né? No dia a dia, na correria do tempo real, enfim. Então, enfim, mas para responder a pergunta, a transparência é a única coisa que eu consigo pensar que realmente transformaria a percepção do que as pessoas têm sobre a matéria que está sendo divulgada. Obrigada, Sérgio. Eu vou passar para o Gabriel, vamos ver se agora a gente consegue. Vamos lá. Tá melhor aqui o áudio, eu tô com fone. Tá ótimo. Tá excelente agora, Gabriel. Boa, obrigado. Vamos lá. Eu acho que quando a gente fala como confiar na informação, duas coisas. Transparência, o que o Sérgio falou, e também foco no resultado. Vou dar 2 exemplos. Como é que uma pessoa confia em você? Primeiro, com transparência, se você diz para ela, estou passando essa informação com base nisso, nisso e nisso, ou seja, eu estou falando sobre esses números da pandemia com base em informações do Ministério da Saúde, com base em informações do Instituto de Pesquisa X, com informação com tal órgão. E resultado, o que eu estou te dizendo, você não acredita em mim, mas você vai ver que o resultado vai comprovar que o que eu estou falando está certo e cada vez mais você vai poder confiar em mim que o resultado vai te demonstrar isso. Então, dando os exemplos, aqui na TV a gente tem o César Tralli, que é apresentador da SP1, e ele é um cara que até hoje, ele deixou de ser repórter, acho que há 10 anos ou mais, para virar âncora, e ele até hoje não desincorporou esse espírito de repórter, e eu estou falando isso porque ele está apresentando o SP e ele apresenta a edição das 6 da tarde na Globo News, né? A Leilânia do grupo de risco está afastada, a titular do jornal. E o Tralli chega na redação às 4 da tarde, 4h30, e ele fica 1 hora no telefone apurando informação com fonte, né? E ele não precisaria ter essa prerrogativa, porque tem muito apresentador que chega 10 minutos antes do jornal, dá um tapa na maquiagem, entra no estúdio e toca o jornal de 1 hora, 2 horas, acabou, ponto final, ele entra no carro e vai para casa dele. Faz muito bem feito ali o jornal, mas é um mero apresentador. O Tralli é repórter. Então ele fica checando informação. Aí ele levanta informação exclusiva em primeira mão, ele põe no nosso grupo interno do WhatsApp, né? A Globo tem um grupo interno, e fez muito isso durante a pandemia. Então, meia hora antes da coletiva do governador e das autoridades da saúde, ele põe lá, o governador vai anunciar a mudança de fase da laranja para amarela, São Paulo vai entrar na fase amarela, e a novidade que vai acontecer é isso, isso e isso.
Aí ele pega, avisa todo mundo, a equipe de produção se prepara, monta a tela, monta a arte, monta tudo que ele vai falar no jornal, ele abre o jornal dando a informação. Ó, daqui a pouco, coletiva do governo de São Paulo, informação em primeira mão, vai acontecer isso. E acontece. Então, ele internamente virou uma referência de informação sobre a pandemia. E para o telespectador também, porque o cara não erra. Ele não errou uma vez. Todas as 15, 20 vezes que ele cravou informação em primeira mão sobre pandemia, e ele tem fonte muito segura e forte dentro da Secretaria da Saúde, ele marcou o gol. Então ele mostra o resultado. Ó, tudo que eu falei se comprovou na prática, e as pessoas passaram a confiar. Passaram a confiar, tanto que assim, a gente está espelhado para falar sobre pandemia no jornal, o que o Tralli jogou lá no grupo? Né? Então ele virou essa fonte de referência. E se não é focando no resultado, é na transparência, é o que o Sérgio falou, a gente monta a matéria, informação e demonstra por A mais B para o público que a gente tirou o número assim, checou assim, assim, assado. São, enfim, os dispositivos para comprovar a qualidade do jornalismo que você está fazendo. Uhum. Obrigada. Wagner, como é que você acha que essa questão das redes aí, a gente atua com elas? Ou... Eu concordo também com o Sérgio Gabriel e digo mais que para iniciativas mídias menores, né, a gente tem um desafio duplo, né, já que, de certo modo, a gente é menos conhecido pela massa. Então, no caso da Mural, que tem dezenas de correspondentes espalhados nas periferias, uma estratégia que a gente fez no passado, e de certo modo fazia antes da pandemia, era estar em contato, um contato mais direto com a nossa audiência. Assim. Por um tempo a gente criou um projeto chamado Expo Mural, então a gente criava uma exposição itinerante para ir em eventos nas periferias e falar, olha, esses são os correspondentes, essas são as histórias que a gente contou, esse é o canal que você também pode se informar, então era uma relação mais direta, né, de sair do online, já que a gente é nativo digital, para ir para o presencial e estabelecer essa relação de confiança, né. A gente tem esse desafio imenso de falar para a Grande São Paulo, são 21 milhões de pessoas, e pensar esse recorte regional. Então, dentro aí da nossa estratégia para estabelecer essa confiança, é tentar sair do online também, para ser o cara a cara e falar, ó, existimos, e esses são os correspondentes que vocês podem indicar histórias, tirar dúvidas, etc. Ok, obrigada. Eu vou emendar uma outra pergunta que tem a ver com isso que a gente está falando agora, a questão das redes, né? E eu estou aqui unindo perguntas de 2 alunos aqui do curso. A primeira é da Camila Lippe, e ela pergunta por que o jornalismo demorou tanto para entender a força dos meios digitais e das redes sociais. E aí o Felipe Gonçalves, ele diz assim, o Google Gloss, entre outros, utilizam-se da tecnologia. Para alguns é jornalismo que fazem, para outros não. Para iniciar este avanço, temos que começar quebrando barreiras dentro do próprio meio? Então, eles estão perguntando sobre a utilidade das redes pelo jornalismo, né? Então, quem pode começar falando? Pode ser o Gabriel agora? Pode ser, vamos lá. Pode ser? Vamos lá, então. Eu acho que por muitos anos, como eu já falei, o jornalismo ele se fiou num padrão, seja o rádio, a televisão, o jornal. Então, a comunicação via de mão única, nós, detentores da informação, vamos passar o conhecimento e a informação para vocês consumam isso, né? O retorno disso se chama audiência, é com a audiência que a gente vai vender a publicidade e ganhar dinheiro para sustentar o veículo de comunicação. E eu acho que a internet, ela chacoalhou essa dinâmica porque deu voz ativa, como eu falei, para muita gente de qualidade, e ela foi invertendo essa lógica. É possível, sim, fazer jornalismo de uma outra maneira com a qual a gente não estava habituado até agora. Você pega, por exemplo, o Wagner falou da periferia, a gente já fez várias parcerias na Globo News com gente da periferia que trouxe conteúdos fantásticos que calçaram o nosso conteúdo já básico. Né? Então, teve um projeto em movimento que a gente fez que a gente falava sobre o futuro. E em um dos episódios, é como se fosse uma série de 10, 12 episódios. Um dos episódios, a gente se fiou em líderes comunitários da periferia para construir a narrativa
né, sobre o futuro da comunicação para esse movimento, e se a gente não tivesse esse apoio, a gente não ia conseguir. Então, eu acho que, assim, independentemente do formato, a gente tem que sair desse pensamento de formato e a gente tem que ir para o propósito, para o conteúdo. Independentemente do formato que eu utilizar, o que está em jogo ali? É uma informação de qualidade, tem propósito, vai beneficiar a sociedade, um bairro, uma comunidade, vai agregar, vai pensar no coletivo. Se é assim, se a internet se utilizar desse novo conceito, ok, maravilhoso, a gente tem jornalismo na internet. Né? Você vê, a revista Cruzoé é eletrônica, nunca foi para a banca. E é uma revista que incomoda os governantes, incomoda o presidente da República, porque vive dando furo de reportagem. Né? Você tem colunista social que vem com informação de bastidor e de credibilidade e o cara usa ali o instrumento internet, redes sociais, e ele toca o jornalismo desse jeito. Eu acho que o X da questão não é o formato, é o jeito com que se faz, se utilizando de boa informação, credibilidade para servir o propósito coletivo. Obrigada, Gabriel. Eu passo agora, então, para o Wagner, pode ser? Pode sim, concordo plenamente com o Gabriel. Esse ano, pela primeira vez, a gente utilizou o WhatsApp para informar, para criar pílulas, para criar um podcast, para enviar notícia, informação, serviço para a nossa audiência, né? Entendendo esse canal, entendendo a importância desse canal, entendendo também o nosso público, né? Como eu falei antes, que muita gente ainda não consegue ler ou não tem internet no celular, e a gente já manda diretamente esse arquivo para essa lista de transmissão para essas pessoas que se inscrevem para receber esses conteúdos, assim como conteúdos próprios, né, para as redes sociais. Muitas vezes uma ilustração com um dado e a explicaçãozinha dele falam muito mais do que uma matéria de 2.000 toques, como o Sérgio colocou lá atrás, e informa, né? Informa, mas é muito importante a gente entender também o nosso público-alvo. A gente estava aqui em discussões pensando, será que não seria bacana a gente abrir o TikTok e também produzir conteúdo para utilizar a partir dessa rede social? É isso, as coisas estão mudando, a gente tem uma social media, Ingrid, que ela ama meme, e a gente fica o tempo inteiro pensando como a gente pode criar memes também para informar. Uma coisa não exclui a outra, mas eu acho que esse padrão que o jornalismo foi há muito tempo, ele tem mudado, né? Muito por conta dessas parcerias todas e essas linguagens todas e o uso da internet aí nas suas múltiplas possibilidades, e a gente vem tentando encarar e utilizar isso da melhor forma possível para informar. Afinal das contas, a gente quer informar para formar esse público, ele entender que ele pode reivindicar, que ele está diante de uma informação de qualidade, e é isso. Denise. Obrigada. Oi, quem está me chamando? Eu, Gabriel. Fala, Gabriel. Eu vou ter que sair, porque, enfim, o meu emprego me chama e aqui a gente tem o horário rígido, porque a chefia clama pela nossa presença. Só queria complementar, dar 2 exemplos, por favor, do que a gente vivenciou esse ano. Eu vivenciei esse fim de semana, em cima do que o Wagner falou, esse jornalismo colaborativo. Você vê, fim de semana choveu, domingo, 1 hora, meia hora, 1 hora, e foi suficiente para causar estrago em alguns bairros, e a Globo News é um canal 24 horas e tem que colocar informação. A gente recebeu, acho que 10 vídeos de moradores filmando alagamento, enchente, granizo, lixo, boca de bueiro entupida. Eu fiz 3 entradas ao vivo e fui abastecido pelo, entre aspas, jornalismo de quem está em casa. Pô, tinha um cara em cima da 9 de julho, o cara fez um vídeo de 15, 20 segundos, com a 9 de julho completamente entupida. Gabriel, a gente tem aqui um purpurri de 4, 5 vídeos, um material de 40 segundos, vamos fazer um link de 3 minutos? Falei, beleza, me manda esse vídeo no meu zap. A produção mandou, eu olhei, eles compilaram 4, 5 vídeos na sequência, eu olhei, entrei ao vivo,
fiz lá a introdução sobre o tema. Chove em São Paulo, a capital está em estado de atenção, tenho tantos pontos de alagamento. Vamos dar uma olhada nas imagens dos nossos telespectadores. Eu fui narrando o vídeo que eu estava vendo no meu celular, sabendo que a produção ia jogar na programação para o telespectador ver na televisão na casa dele. Acabou, a gente teve jornalismo, prestou serviço, aconteceu isso na cidade, e na verdade o repórter foi o cara que estava em casa. Época de panelaço contra a presidência da República, quem que registrou o panelaço? O cara que estava em casa. A TV não mandou um cinegrafista para gravar panelaço. Está em casa, manda vídeo para a Globo. A Globo pegou lá 20, 30 vídeos, botou panelaço no Brasil inteiro. Hoje, se o presidente da República tuita, eu vou renunciar ao cargo, ou então eu vou comprar 300 milhões de doses de 4 tipos de vacina, você abre o Jornal Nacional com essa informação. Pela internet, por um tweet de 4 linhas, que pode ser a notícia do dia, da semana, do ano, dependendo do que foi escrito. Então, assim, colaboração, redes sociais, internet, veio, está aí nativa e é o futuro. A internet vai incomodar muito, tem que incomodar, tem muita gente boa que, se não fosse a internet, redes sociais, continuaria invisível, e eu acho que tem que ser assim, a gente tem que se adaptar, tem que aproveitar isso, tem que surfar nessa onda, e isso não significa que a internet veio para causar turbulência e não é bem assim. Se a velha guarda continuar pensando assim, daqui a 20, 30 anos, a velha guarda está morta, o jornalismo tradicional está morto, e essa nova esteira que a gente tem que abraçar. Obrigada, Gabriel, muito obrigada mesmo. Gente, obrigado por tudo, desculpa não poder ficar aqui com vocês, e da próxima vez eu vou ver se eu consigo fazer uma gambiarra com Wi-Fi aqui, que não funciona direito. Ficou ótimo agora, viu? Obrigada. No final mesmo, das contas deu certo. Deu tudo certo, obrigada. Eu vou passar a palavra para o Sérgio, eu tenho depois só mais uma última pergunta, né, para o Wagner e para o Sérgio, e te agradeço muito pela sua presença e participação aqui. Gabriel, vai lá trabalhar, daqui a pouco a gente vai te ver na televisão, então... Denise e André, obrigado. Sérgio, eu que agradeço, Wagner, parabéns Gabriel, pelo trabalho de vocês. Eu sou muito fã desse novo formato colaborativo. Acho que a gente tem que ir para cima, se unir, e sou fã da dinâmica da periferia, do pessoal que está em casa trabalhando com essa forma alternativa de comunicar. Esse é o futuro. Parabéns, boa continuação aí de palestra para vocês. Valeu. Obrigada, valeu. Sérgio, então, passo para você sobre essa questão das redes, né, das redes sociais sendo utilizadas aí pelo jornalista. Eu vou, enfim, não tem jeito de você fugir de rede social, né? A gente acha que é só um mundo virtual e tal, mas na verdade é um lugar que que as pessoas realmente tomam decisões ali, né? Tem políticas públicas sendo feitas por Twitter hoje em dia, por mais lamentável que seja, mas é um canal fantástico para informação. Eu queria falar da primeira pergunta, por que os veículos foram tão lentos em adotar o digital, né? A resposta disso é que o modelo de negócio, né, não acompanhou. Quando você diz que... como chama aquela frase, né? Time que está ganhando não se mexe, né? Mas uma hora o time fica velho, né? Se você deixar o mesmo time lá 30 anos, os caras não vão conseguir correr que nem os novos. Então eles nunca trocaram, né? Você tem os grandes jornais que têm um legado gigantesco para pagar, né? Tem grandes redações gigantescas, 150, 200, 300 jornalistas, é muito difícil manter isso. Você tem o legado impresso, prédios muito grandes. Nos Estados Unidos, o New York Times estava vendendo um prédio que eles gastaram $1 bilhão. Você não precisa de um prédio de $1 bilhão, né? Colocar $1 bilhão para fazer jornalismo talvez seja muito mais interessante do que gastar $1 bilhão num edifício. Mas, enfim, também é um legado, né? Existe o racional de investimento por trás, claro, mas, enfim. Tem a questão também de que você não sabe. Muitos dos editores que estão aí, os chefes, são pessoas que eram chefes na década de 90, ou eram repórteres, jornalistas que vieram chefes depois. São pessoas muito boas no que fazem, no jornalismo que fazem, colaboram demais, mas assim, não enxergam o jornalismo como ele era antes. Obviamente, a realidade se impõe e muitos desses profissionais começaram também a entender e adotar a estratégia digital, né? Eu não entendo, até hoje,
porque existe, por exemplo, revista impressa semanal, né? Eu não sei quem compra. Eu mesmo faz anos que eu não pego uma revista impressa semanal para ler. Eu leio a Piauí e tal, porque a Piauí é outra pegada, assim, o Le Monde é outra proposta, né? Mas a revista de você informar uma pessoa semanalmente com coisas quentes é meio estranho, né? Enfim, e você precisa manter a sua audiência e o online não interessa, os sites são ruins, enfim. Falta de uma pessoa que não. A gerência que não conseguiu administrar. Eu não quero provocar ninguém com isso, eu estou falando meramente a realidade do que está acontecendo. Né? Tem muitas formas de fazer jornalismo, muitas formas de empenhar recursos que não envolvem a gente imprimir coisas. Né? E, obviamente, tem um espaço para o impresso também, umas coisas mais de nicho, Piauí. Piauí faz sentido, é legal você ler o site, mas faz sentido pegar aquela revistão lindo. Sabe, isso é bacana também, né? Mas agora comprar revista semanal e tal, assim, é uma coisa que a única coisa que explica para mim é que o investimento foi tão grande em parques gráficos e nessa coisa do legado que eu tô falando, né? Que não resta mais alternativa a não ser continuar com isso até espremer o último centavo que você conseguir disso, né? O que já deve estar bem perto, né? De chegar lá, né? O Philip Myers, né, aquele que estuda jornalismo e tal, ele disse uma coisa interessante, que o último jornal vai ser impresso em 2042, né? Nas mãos aí dos gráficos cansados. Eu acho que vai chegar antes disso, né? A gente vê o digital assumindo um papel muito mais predominante na receita do New York Times e de outros veículos do que antes, né? A média de idade do assinante da Folha, eu não sei exatamente qual é, mas deve estar nos 70 anos, entendeu? Nada contra você escrever pessoas de 70 anos, são pessoas que estão aí, merecem ser informadas também, né? Mas eu aposto que a idade da assinatura digital é muito menor, né? São pessoas que estão consumindo constantemente isso. Se a gente quiser chegar no jovem, não é jogando coisa impressa para eles, né? A gente deixa impresso para coisas que têm a proposta de ser impresso, não a proposta de informar a gente no dia a dia. Então, enfim, não sei se responde a pergunta, mas é isso. Ok, obrigada. E eu tenho uma última pergunta aqui, antes da gente deixar um tempinho aí para que vocês façam suas últimas colocações. Eu estou juntando 3 questões aqui, ó. Uma da Isabela Baliana, uma da Natália Galvão e da Lidiane Cristóvão, nossa professora. A Natália acho que é mestranda, né, aqui na CCL. Isabela é nossa aluna. E eles estão perguntando sobre... Olha, vou resumir aqui pela pergunta da Natália. O jornalista multifuncional não seria uma precarização da profissão? Afinal, na maioria das vezes, os salários não acompanham essa quantidade de funções. A Lidiane, ela fala em desvalorização, né, desconstrução das profissões, e ela cita que isso está acontecendo, estaria acontecendo com professores também, e a Isabela vai também na mesma linha, né? Você exige um jornalista multifuncional, mas a valorização não cresce. A gente falou, né, a gente ouviu bastante coisa aqui sobre o jornalista ser multifuncional, então eu queria a opinião de vocês dessa relação do multifuncional com a valorização da profissão, esses caminhos realmente que a nossa profissão está tomando, né? Começamos por Sérgio, que acabou de falar. Pode ser. Eu estava respondendo o professor Arnaldo Lensato ali, eu tive aula com ele, bastante respeito, e a gente pode levar essa discussão da revista para lá depois, né? Eu sei que ele trabalha na Veja São Paulo, e eu tenho amigos e conheço muita gente que trabalhou lá e tal. É uma boa revista também, né? Minha questão é mais com o formato do que com... Eu sou muito chato com esse negócio de formato, como vocês podem ver. Mais com o formato do que com a qualidade dos profissionais, dos jornalistas que trabalham lá, né? Com certeza. Vou ler aqui o comentário do professor Arnaldo. Então, felizmente, as revistas semanais continuam bem vivas, né? Ele faz uma colocação a partir da fala anterior do Sérgio. Felizmente, né? Eu respondi por causa do online também. O online ajuda muito, né? Não é à toa que quando saiu a capa da Veja São Paulo lá dos Santa Cecílias e do Faria Limers, os caras postam isso e viraliza nas redes sociais, né? Com a capa, literalmente postaram a capa do veículo impresso ali, né? Então isso já mostra como o digital está ajudando a sustentar o online também, né?
E a proposta da Veja São Paulo também pode ser um pouco diferente do que seria, enfim, aquela revista semanal impressa só para esse propósito informativo. Mas sobre a pergunta da nossa colega, eu esqueci o nome dela, Natália Galvão, né? O jornalista multifuncional não seria uma precarização da profissão? Bem, se você pensar que muitos dos profissionais de sucesso aí são pessoas que fazem um monte de coisa, né? Correspondente da Globo no Oriente Médio. É o cara que edita, o cara não tem um câmera lá muitas vezes, né? Ele não tem. É o cara que edita, o cara que grava, mas, enfim, o ideal seria você ter uma equipe completa, mas a gente vive longe do mundo ideal, né? Se é uma forma de precarização, eu não sei, mas eu sei que quanto mais conhecimento e mais habilidades você tiver, mais você vai conseguir fazer seu trabalho bem, né? Os melhores profissionais que eu conheço são os profissionais que conseguem fazer várias coisas, né? Eu escrevo programa, edito, dou consultoria e tal, enfim. Às vezes é horrível, né? Eu gostaria de fazer só uma dessas coisas, eu gostaria só fazer matéria e programar, para mim já estava ótimo, mas eu tenho que fazer todas essas outras coisas, e funciona bem, né? Para mim, pelo menos. E, enfim, de certa forma, se você pensar no modelo tradicional de o que é precarização de trabalho, né? De que uma pessoa vai substituir outras, né, fazendo, talvez isso tenha algum mérito também, né? Mas, ao mesmo tempo, para que você precisa de um ascensorista, né? Uma pessoa apertando o botão? É uma profissão que está sendo extinta hoje em dia, né? Existe pouco ascensorista por aí. Por quê? Porque as pessoas não precisam mais de pessoas apertando o botão para elas no elevador, né? Então, enfim, é meio que uma realidade que está se impondo para a gente, né? E não tem como discordar ou concordar dela, né? É uma coisa que a gente tem que se adaptar. Pelo menos essa é a minha opinião. Ok. Wagner, por favor, para a gente... Eu acho que existe uma diferença entre ser multifuncional e ter, digamos, multitarefas, assim. Eu vejo muitas vagas em que você precisa, falar 10 línguas e editar vídeo e apresentar e cuidar das redes sociais pagando, sei lá, um valor que seria de um estagiário, assim. Então, tem umas vagas, assim, que são muito surreais e, de certo modo, a gente vê uma certa precarização, sim. Eu concordo que o jornalista que ele vai conseguindo criar habilidades, imagina, eu nunca me vi falando na rádio, tendo um quadro na rádio, e mês passado, estamos lá colocando todo dia um programa, claro, contando ali com a galera que produz, e tem sido muito bacana, uma experiência muito legal. Eu acho que é isso, você vai... é enriquecedor, é conhecimento, poder manjar de muitas coisas, mas fazê-las ao mesmo tempo, ganhando pouco dinheiro em um ambiente muito precário, isso não tem condição nenhuma. Na Mural, assim, a gente, como a gente é uma rede muito grande, aí tem correspondente que, eu quero aprender um pouco mais de roteiro. E aí a repórter, que é super produtora, é uma espécie de laboratório, assim. Isso é muito bacana, porque dá essa possibilidade de essa galera também desenvolver essas habilidades e ter também mais possibilidades de atuar no mercado. Mas eu ainda acho bem complicado quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, porque falando de um aspecto muito pessoal, assim, se você faz muita coisa, eu acho que não consigo fazer com excelência muita coisa ao mesmo tempo. Então, uma vai ficar medíocre, e é isso que é complicado. Mas eu estimulo todo mundo a ser jornalistas multifuncionais, mas não sejam explorados. Não, nesse sentido eu concordo, não tem nem como discordar, né? A minha questão é mais assim, né? Quanto mais coisas você sabe fazer, exato, mais você vai conseguir se desenvolver, né? Como profissional e tal. Ok, eu agradeço muito. Eu vou passar agora aqui, pedir um último comentário, 1 minutinho de vocês. Eu vou fazer isso com um pedido aqui do Pedro Trindade. Ele está pedindo para que vocês encerrem dando dicas aí, ou uma dica, né, para os futuros jornalistas. O que vocês diriam para alguém que está começando agora na profissão? Sérgio, pode falar. Wagner, vamos começar pelo Wagner. Vamos então lá. Eu acho que um pouco da minha experiência mesmo, pessoal, foi de tentar
passar por todos os estágios possíveis para entender o que eu gostava, no que eu tinha melhores habilidades, para ser um pouco mais feliz, digamos, não fazendo uma coisa maçante em que você não sente tesão. Então, tentar isso, explorar o máximo possível dessas possibilidades todas. Eu acho que Instagram está aí, virou uma super plataforma em que dá para fazer muitas, muitas coisas. Se você for da periferia, Mural está aí também, pode mandar um e-mail. Mural tem sido uma escola também para muita gente. E convido a acompanhar mais de perto, caso não acompanhe o trabalho da Agência Mural. A gente tem feito muitas coisas bacanas de infográfico, de ilustração, agora de podcast. Tivemos lá a parceria com a Band, então é uma forma ali de ver esse jornalismo com propósito mesmo, que é o que a gente faz. Então, mete as caras, assim, se estiver na faculdade, mete as caras, se não, tem um monte de iniciativa aí que fala, olha, tem um negocinho aqui para fazer? Então, se mete. Obrigada. Wagner, Sérgio, agora, por favor, qual seria a sua dica para esse pessoal que está aí começando no jornalismo hoje? O que eu faço está nessa mesma linha do Wagner, mas eu vou avançar um pouquinho mais também, né? Uma das coisas que mais, enfim, servem para a gente, tanto aprender como se destacar e criar contato, e assim, não basta só ser bom. Tem muita gente boa que eu conheço que, enfim, espera algumas coisas acontecerem porque elas são boas. Eu não acho que eu seja um cara tão bom em muitas das coisas que eu faço, né? Eu acho que, com perdão do francês, eu acho que eu cago regra bem e eu desenvolvo muitos projetos, né? Eu faço muitos projetos. E muitos desses projetos eu não ganho nada. Eu não estou falando para você trabalhar de graça, veja bem, eu acho que eu sou contra o trabalho de graça. Mas às vezes você desenvolve um projeto pessoal que vai render resultado, e inclusive resultado financeiro para você no futuro. Então, o que eu sempre tento falar para as pessoas, para os meus alunos também, que eu dou cursos livres, já dei aula na Casper também, eu tento falar assim, desenvolva um projeto seu, uma coisa que você gosta, uma coisa que você acha que vai ter futuro e resultado, e desenvolva bem aquilo lá, né? O Volt, minha empresa, começou por causa de um projeto que eu fiz, que é a Conta dos Passaralhos, e que disso me levou a fechar contratos e projetos e trabalhos e consultorias e coisas que eu comecei ali. Obviamente, eu fui ampliando o meu portfólio, as coisas que eu faço, reportagens que eu fiz, obviamente. Apesar de eu fazer várias coisas, eu continuo fazendo reportagem também, eu acho que é fundamental para mim. Mas, enfim, façam coisas, né, que vão dar resultado para vocês, né? Mesmo que inicialmente vocês não sejam pagos por elas. Mas não façam para outras pessoas, façam para vocês. Veja bem, o objetivo é ajudar vocês mesmo, né? Eu, por exemplo, as pessoas que fazem matéria para mim, eu nunca ofereço espaço para publicar de graça. Eu sempre, toda matéria que eu publico dos outros, e todos os trabalhos que eu remunero. Mas às vezes você quer publicar uma matéria sua que tem enfim, pode ser uma janela para você. Então você oferece talvez mais barato ou, enfim, desenvolve com um projeto. Eu já publiquei matéria de graça em vários lugares porque ia me dar alguma visibilidade. Alguns eu me arrependi, outras não. Então, entendam bem o cenário que vocês estão e desenvolvam projetos, façam projetos. É isso que vai levar vocês para um outro patamar, porque o mercado hoje é muito competitivo, é saturado, é difícil ter estágio, muitas vezes o estágio é frustrante. Então, tem um projeto que vocês falam, esse é meu projeto, isso eu vou fazer, isso vai ter um resultado para mim que eu gosto, vai ser um portfólio, vai ser uma coisa que eu vou publicar, ou vai ser uma coisa até que vai ganhar dinheiro, né? Mas, enfim, desenvolvam alguma coisa, né? Não fiquem parados esperando a oportunidade chegar. Eu, como eu disse, eu não sou um cara que eu não sou o melhor programador, eu não sou o melhor repórter, eu não sou o melhor em muita coisa, mas eu vou lá e eu faço as coisas, e eu coordeno bem com a minha equipe e com quem com parceiros e lugares para publicar, e enfim, essas coisas. Então, enfim, desenvolvam projetos e façam coisas em vez de esperar muitas vezes a oportunidade de chegar até vocês. Muito obrigada, Sérgio. Eu agradeço muito a vocês dois. Eu vou passar agora a palavra para o professor André Santoro. A gente tem várias perguntas aqui que foram feitas no chat, que eu não consegui por falta de tempo. Vou passar para os dois, para os três palestrantes também, se eles tiverem, né, oportunidade depois de responder, enfim. Agradeço a todo mundo aqui que participou no chat, estava animadíssimo.
vocês sendo muito elogiados, obrigada mesmo. Passo a palavra agora para o professor André, para ele fazer o encerramento aqui da nossa mesa. Obrigado, professora Denise, obrigado, Wagner, obrigado, Sérgio. Fiquei muito feliz com essa nossa mesa oficial de abertura do evento em comemoração aos 20 anos do curso de jornalismo. Agradeço demais a participação de vocês e a participação do Gabriel também, né, que teve que sair um pouco antes por conta de um compromisso profissional. Agradeço também a participação de todas as autoridades do Mackenzie, ao público que acompanhou o evento. Um agradecimento muito especial ao nosso diretor, professor Marcos Nepomuceno, que fez a nossa abertura e acompanhou aqui a apresentação dos convidados na plateia, na sequência. Quero encerrar deixando um convite para que os alunos participem das mesas que vão acontecer hoje à tarde, a partir das 13h30, 1h30 da tarde, daqui a pouquinho, dá tempo de almoçar e voltar, né? Teremos aí uma série de eventos, toda a programação já foi divulgada para os representantes, a gente também tem a programação disponível no site do evento, que também já foi divulgado, e amanhã também teremos um evento público, aberto a todo o público, que é o evento de encerramento às 16 horas, a programação também já foi enviada anteriormente. Então, de novo, agradeço aos três que participaram aqui dessa mesa, agradeço à professora Denise pela condução do processo aí das perguntas, apresentando para os participantes. E ficamos por aqui com essa mesa. Boa tarde a todos e nos vemos de novo daqui a pouquinho. Super obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração.